Como que a gente trata e diagnostica o ceratocone? O ceratocone é diagnosticado através de exames de imagem. O tratamento do ceratocone, ele visa 2 etapas. A primeira etapa do tratamento do ceratocone visa restabelecer a visão do paciente, uma coisa mais imediata, né? Se você chega com a visão ruim, o teu objetivo na consulta é fazer com que ela melhore. Então, a gente pode fazer de 3 maneiras. Primeira maneira, a maneira mais simples que todos nós conhecemos, que é o óculos. Segunda maneira, o uso de uma lente de contato. Então, você tenta um óculos e esses pacientes com ceratocone, a partir de determinado grau da doença, o óculos passa a perder a sua efetividade. Então, nós utilizamos lentes de contato. Diferente das lentes de contato que a gente conhece, que é aquela lente gelatinosa, a gente usa uma lente rígida. Esta lente rígida, ela permite que a tua córnea fique em um novo formato, no formato correto. Então, ela molda você. É como se fosse utilizar uma cinta. O que a cinta faz? Ela vai apertar a calça na tua cintura para que ela não caia. Então, a lente de contato rígida, ela faz uma coisa que a gelatinosa não faz, que é moldar a córnea no formato normal. A última forma de tratamento, tá, são as cirurgias. Das cirurgias existem 2 atualmente. O implante de um anel intraestromal, que é uma técnica moderna, avançada, e ela consiste num pequeno anelzinho. Vejam ali na televisão. Aqui nós temos uma imagem de um ceratocone real. Aqui nós temos uma imagem de um paciente com o ceratocone com o anel implantado. Este anel, ele pode ser de diferentes tamanhos e diferentes formas. O que define o anel é o jeito que o teu ceratocone é. Então, a gente coloca ele na melhor posição para você. Ele não é uma cirurgia fixa, não é sempre igual. Cada paciente é diferente. Então, é por isso que você tem que ver com o seu médico aonde que se coloca esse anel. Vejam aqui na TV novamente. Aqui nós temos um anel de dimensões relativamente diminutas. Já este aqui é um anel grande. Veja que ele cobre praticamente toda a circunferência da córnea. São 330 graus. O que muda nesses anéis? Os anéis, eu sempre digo, a gente deve colocar o menor anel possível, tá? Que proporcione a melhor acuidade visual. Então, um anel pequeno, geralmente, é preferível a um anel grande. Aqui, nós temos uma nova imagem na televisão de um anel implantado em um paciente apenas há 3 semanas. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas e me dizem: doutora, eu vou botar esse anel, todo mundo vai me olhar, eu vou parecer uma máquina. Não. Vejam, esta é uma foto de telefone, retirada com o meu telefone com um zoom bem elevado e próximo ao rosto da pessoa. E é praticamente imperceptível. Uma pessoa em uma distância normal de ti jamais conseguirá perceber este anel. Agora, a segunda forma de melhorar a visão seria um transplante de córnea. O que é o transplante de córnea? A gente tira um pequeno pedaço da córnea. Como nós podemos observar aqui, a córnea, ela está inteira. A gente vai tirar o miolo da córnea e substituir por de uma outra pessoa. Isso é o transplante de córnea. O transplante de córnea, ele pode ser realizado de diversas maneiras. Eu vou explicar um pouquinho mais logo à frente. Mas aqui nós temos um exemplo típico de um transplante de córnea. Vejam ali na televisão. O transplante, a gente pode observar a presença de pontos no olho e você consegue ver a linha em que separa a córnea tua da córnea transplantada. Doutor, se eu fizer um transplante de córnea, eu resolvo o problema do ceratocone? Não, porque o problema não é o ceratocone em si, não é a sua córnea que é necessariamente doente, e sim o teu hábito. Lembra que eu falei que isso é uma alergia? Se você começar a coçar uma córnea, por mais que você tenha recebido a melhor córnea do mundo, uma córnea perfeita, você começa a coçar ela, o que vai acontecer?
ela vai ficar com ceratocone exatamente como a sua córnea também tinha. Então, o tratamento do ceratocone, ele é fundamental a parte de parar de coçar. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com alguns remédios, tá? Então agora nós vamos falar um pouco sobre o tratamento do ceratocone e não da melhora da visão. Da melhora da visão a gente já explicou. Questão do ceratocone. Primeira coisa, mudar hábitos. Então, nós devemos procurar comidas que sejam menos alergênicas, né? Segunda coisa, existem colírios que diminuem a coceira do olho. Então, eu recomendo que todos os meus pacientes com ceratocone usem todos os dias colírios antialérgicos. Assim como você tem rinite, que precisa fazer uso de bombinha no nariz, ou você tem asma, que precisa também fazer bombinha para o pulmão, você precisa fazer o uso de um colírio antialérgico para diminuir a coceira, né? Eu sempre digo, ninguém é doente porque quer, todo mundo coça o olho, tá? Então, a gente precisa diminuir essa frequência. Segundo tratamento. Normalmente, o ceratocone é uma doença de pacientes jovens. Ele surge entre os 15 anos e ele pode progredir até os 35 anos de idade. Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, a córnea passa a ser mais dura. Eu faço uma analogia sempre com a nossa coluna. A nossa coluna, quando a gente tem 20 anos, é uma. Quando a gente tem 40 é outra e quando tem 60 é outra. Ela vai endurecendo. A córnea é a mesma coisa. A gente perde a flexibilidade da córnea. E isso para nós é muito bom por um lado, porque a doença deixa de progredir. Se a córnea é inflexível, ela não tem como fazer um novo formato de cone. E isso a gente hoje consegue aproveitar. Como assim, doutor? Existe um procedimento chamado crosslinking. Esse procedimento, ele visa endurecer a córnea. Como que ele faz isso? Eu sempre lembro das mulheres que faziam bastante aquelas câmeras de bronzeamento. Ficavam fazendo, elas ficam morenas, não? É a mesma luz, é uma luz ultravioleta que vai fazer a mesma coisa com o teu olho. Ela vai fazer uma radiação no teu olho associada a um remédio chamado riboflavina. O que acontecia com essas mulheres que frequentavam bastante essas camas de bronzeamento? Essas camas de bronzeamento ou o próprio sol, eles fazem uma coisa chamada fotoenvelhecimento, ou seja, a nossa pele envelhece. Então você olha uma pessoa que aparenta ter uma idade e na realidade você vai ver e ela tem muito menos que isso. Esta é a ideia do procedimento crosslinking. Eu vou envelhecer a tua córnea. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu pego um jovem rapaz de 20 anos e eu faço o ceratocone e a córnea dele fica envelhecida como uma pessoa de 30. Então, ele só vai ter mais 5 anos de progressão da doença, o que diminui bastante a incidência de algumas complicações do ceratocone, como um transplante de córnea, que é o desfecho menos favorável que nós gostaríamos de ter que realizar no paciente. Eu gostaria que todos os pacientes com ceratocone ficassem apenas no óculos, que nem todo mundo normal. Não sendo possível o óculos, nós avaliamos aquelas outras formas de tratamento que já foram discutidas.